Então, boa noite a todos. Hoje, noite de terça-feira, dia 15 de novembro de 2022. Estamos aqui entre os irmãos e convidados do Grupo de Estudos Teosóficos Juiz de Fora. Recebemos mais uma vez Jo Oliva, nossa irmã de Curitiba, para a segunda parte da palestra sobre o proêmio. Gratidão, Jo, e muito obrigada, gente, pela sua gentileza, estar mais uma vez aqui conosco, pelo carinho, em pleno feriado. Muito obrigada, e está com você a palavra. Já te coloquei como anfitriã. Então, Tá quando bom, você querida. quiser Obrigada. iniciar, você fica à vontade. Obrigada. Tá bom. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada pela presença de todos também. Então, vamos iniciar a nossa fala sobre o proêmio, né? Me diga uma coisa, eu sempre me bato com esse negócio aqui, sabe? Eu primeiro vou no arquivo E aberto, né? deixa ele aberto já, Deixo ele aberto. aí você volta ao Zoom, Daí vou... aí coloca compartilhar, Ah, então já lá fiz errado. embaixo. Espera aí. Uhum. Peraí, deixa eu ver aqui. Então, você deixa aberto. Não deu. Agora deu. Agora você só tem que colocar em modo de apresentação. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Jorge. Boa Estamos iniciando noite. agora. Boa noite. Noite. Deu certo aí? Deu, só que ainda não está em modo de apresentação. Ai, para mim aqui tá. Ah, Não deu aí? não, para mim está assim, aparecendo um slide aqui, 68%, e do lado, na barra lateral esquerda, todos os slides. Então, se Então, for, eu vou interromper, então. pode, Por- isso. Aí você, quando você estiver no PowerPoint agora, você já deixa ele em modo de exibição, volta aqui para o Zoom, e eu acho que agora dá certo assim. Só vou fazer um comentário aqui que o Luciano, Jô, vai ter um momento que ele vai precisar sair, tá? Já no, Uhum. faltando uma meia hora, tem um compromisso, e aí ele vai precisar sair. Deu? Não, não tem Sim, problema. agora deu. Deu? Tudo certinho. Aham. Que bom. Então, vamos caminhar lá para o slide que a gente tinha parado. Acho que era o 30, alguma coisa assim. Mas eu lembro direitinho. Tão bonito. Interessante, né? Ai, só por Deus, né? Uma pessoa fica Foram atrás desse muitas negócio. cartolinas? Foram muito. Você não tem ideia do quanto que eu gastei de cartolina para... Eu gostei dessa sua ideia, viu, Jô? né? Uhum. Acho que a gente tinha parado mais ou menos aqui, né? Eu só vou retornar, acho que 2 slides, para a gente poder continuar falando sobre... Porque como esse assunto, ele é um assunto muito abstrato, depende da gente se abstrair muito nesses conceitos, né? E só que a gente também tem que ter a noção de que, por mais que a gente traga à baila esses conceitos, está longe de ser isso, né? Quando a gente fala sobre o absoluto, sobre Brahman, sobre Vishnu, Shiva, isso são conceitos para a gente poder captar um pouquinho dessa essência divina, né?
aquela ideia, né, de Deus que se desdobra até chegar nessa condição que nós conhecemos, que é essa condição do mineral, do vegetal, animal. Porque é como, não sei se eu falei no primeiro encontro, é como se a gente estivesse numa escadaria lá no topo, na última escada, né, lá no começo, no primeiro de tudo, e a gente olha para baixo e fica observando, né, e pensa, nossa, o que será que tem lá embaixo? Como eu gostaria de saber o que tem lá embaixo. Então, começa aí a saga da mônada, né? Aí ela sai daquela condição, ela sai da luz e vem em busca de compreender essa luz, porque ela ainda não tem o domínio do que seja, do que ela seja, do que seja a luz. Então, na medida em que vai mergulhando nos planos da natureza, né, são 49 tipos de leis, 49 tipos de dimensões em que vai se mergulhando, pelo menos de acordo com a literatura, e vai descendo, 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 ou saindo de dentro para fora, né? E quando chega no... E vai, né? Vai se lambuzando de tudo que tem direito, né? Porque no primeiro momento a gente não tem o conhecimento, então a gente vai passando pelas várias experiências, e pelo fato de ignorarmos que cada ação leva uma reação, a gente não se importa com o que a gente faz, com o que a gente pensa, com o que a gente sente. E quando chegamos aqui, bem no mais denso do denso, aí a gente olha para cima e começa a se perscrutar, né? Aí a gente fala, pensa assim, pelo menos do meu ponto de vista, né? E assim, eu olho lá para cima e falo, ou lá para dentro e falo, será que tem lá em cima? Será que tem lá dentro? Então, aí a gente começa o retorno do filho pródigo, né? Aí a gente começa a retornar nessa caminhada, ao encontro de si mesmo, mas só que esse retorno, ele vem embutido já com uma carga de experiência, né? A gente, pelo fato da gente ter mergulhado, ter sofrido, ter comido pão que o diabo amassou, porque o próprio Buda fala que viver é sofrimento. Então, conforme a gente foi mergulhando, a gente foi se revestindo de invólucros, invólucros de ideias, de coisas erradas, enfim, não seria errado, mas seria questão de experiências ruins e experiências boas. Então, quando a gente olha para cima, a gente fala, nossa, gostaria muito de saber o que tem lá em cima. Então, a gente começa a fazer esse caminho de retorno. Só que agora com a carga da experiência. Então, por isso que nós temos essa sede de saber o que tem lá dentro ou o que tem lá em cima. E, a partir de toda essa caminhada no processo de mergulhar, agora nós estamos fazendo o contrário. E só que nem todos, né, estamos no mesmo estágio de evolução. Tem muita gente que está muito mais na frente que nós, né? A própria ideia dos mestres, os discípulos avançados e outros seres que estão muito na nossa frente, mas isso não quer dizer que eles sejam melhores e que nós sejamos piores. E também com relação a nós, aqueles que ainda não têm a compreensão da compaixão, do amor, principalmente com relação aos animais, isso não quer dizer que sejamos melhores, apenas andamos um pouco mais na frente, só isso. Mas ninguém vai sair daqui sozinho. Todos nós temos a obrigação e talvez o grande dharma de sair daqui todos unidos, né? Então, né, depois desse preâmbulo, vamos lá. Então, aquilo tudo que a gente considerou, que Blavatsky viu, né? A esfera que se apresenta na frente dela, primeiro como uma esfera brilhante, sem o ponto no centro, depois, no primeiro, quando ela vira a página, aquela esfera aparece com aquele ponto no centro, o ponto é o germe, é a raiz da onde tudo procede. Então, toda aquilo que a gente considerou a semana passada, dando continuidade, então a gente ainda continua falando da realidade última, daquilo que é primordial, daquilo que não adianta especular. A gente não tem, na condição do ser humano,
que estamos, a gente não tem condição de entender, de compreender o que seja para Brahman, o que seja o absoluto. Parece-me que alguma coisa fala até que nem aos mestres é dado a condição de ter uma ciência exata daquilo que está fora do próprio sistema solar. Então, nós estamos num corpo finito, né? Nós estamos dentro de uma esfera que tem um começo, meio e fim, e não nos é dado a condição de saber o que está além dessa esfera, além dessa circunscrição. Mas, como não há limites para o progresso do homem, então nós estamos em busca sempre de alguma coisa, sempre daquilo, né? O que é aquilo? Então, nós estamos aqui tentando, através dessa literatura que nos leva a meditar, que nos leva a reflexões profundas, tentar entender esse significado. O que é essa unidade? Então, esse para Brahman, literalmente superior a Brahman, o supremo e infinito Brahma, o absoluto, a realidade sem atributos e sem segundo, que é o princípio universal, impessoal, inominado, o supremo princípio eterno, onipresente, infinito, imutável, inconcebível e inefável. O único todo, absoluto, a única realidade absoluta, aquele, o supremo e eternamente não manifestado, que antecede a todo o manifestado. Que confusão, né? Que coisa, o que é isso? O que será isso? Com tantos adjetivos, com tantas qualidades, e que a gente não tem a mínima ideia do que seja. Ele é inominável, é incognoscível, não tem como dizer se qualquer um de nós falaram aqui um para o outro, isso é Deus, deixa de ser. Porque não tem como acessar essa informação. A gente pode sentir, a gente sente aos poucos, através das várias encarnações em que vivemos, a partir do desenvolvimento do amor. A gente começa a desenvolver a compaixão, começa a desenvolver o amor, e é um sentimento tão profundo que a gente não tem como sequer decifrar aquilo. Não tem como a gente dizer isso é o amor. Porque o amor não se diz o que é. O amor a gente sente. Então, para a gente ter uma ideia do que seja para Brahman ou Brahman, então, o panteão hinduísta fala que esse para Brahman, ele se desdobra. Então, é como se ele começa, né, na condição do primeiro aspecto, que é Shiva, o segundo aspecto, que é Vishnu, e o terceiro aspecto, que é Brahman. Então, qual a diferença entre esse Brahman e esse Parabrahman e Brahman? O que a gente pode deduzir disso tudo aí? Bom, de acordo com a literatura, fala o seguinte, isso daqui eu compilei do glossário teosófico. Para é uma palavra sânscrita, que diz que é o infinito e supremo. Dentro da filosofia, é o último limite. Para é o fim e a meta da existência. Para é o limite dos limites. A palavra serve, em geral, para expressar aquilo que excede certa medida, aquilo que vai ou se estende além de certo ponto. Assim, pois, tem numerosas acepções: superior, supremo, altíssimo, excelso, sublime, excessivo, extremo, último, etc., etc. e etc. Ou seja, para Brahman, aquele que está além de Brahman. Então, vamos tentar entender o significado de Brahman, assim como para Atman, para Matman, quer dizer, aquilo que está além de Atman. Para nós já é difícil compreender, refletir sobre Atman. Então, o que seria além de Atman, Paramatman, né? Tudo isso está envolvido. Para Brahma está envolvido, está protegido, digamos assim,
por uma coisa que se dá o nome de Mula Prakriti, que é a raiz da natureza, ou da matéria, que é a raiz para brahmânica, o princípio abstrato deífico feminino, a substância indiferenciada que é o akasha. Então, a natureza, né, se a gente for entrar na questão da dualidade, a natureza ela é feminina. Então, quando Blavatsky ela fala sobre essa esfera que se manifesta, ela está falando da natureza que é a mãe, né? Que é aquilo que vai gerar a partir de Purusha, a partir da fonte que é o espírito. Então, a natureza, ela é, como que eu posso dizer, ela é alentada, ela acaba sendo fecundada por esse espírito. Só que a gente conhece a natureza e a gente acha que é o que a gente toca, mas não é o que a gente toca, não é o computador que está na nossa frente, não é o nosso corpo. Isso é o desdobramento daquela matéria, ou seja, é a forma. A matéria, a gente não sabe o que é matéria na sua totalidade. A gente sente o cheiro, a gente fala, a gente inala, mas a gente não sabe o que é matéria. Então, a matéria do qual se fala a sabedoria arcana não é essa matéria que a gente conhece, que a gente vê, que a gente toca. Essa, o que a gente toca, o que a gente vê, é o desdobramento daquilo, que é a multiplicidade de formas que nós conhecemos. E ela é indiferenciada porque ela é homogênea, ela não se multiplicou. Então, esse akasha, lembra que a gente tinha considerado que o akasha, ao se desdobrar, ele procura a forma mais grosseira para ele se apresentar. E qual que é a forma mais grosseira? É o éter. Então, fala-se que nós vivemos num oceano de éter. Por quê? Porque não tem como a gente assimilar o que seja de fato esse akasha, que seja de fato para Brahman. A gente não consegue sentir, a gente fala, a gente tece considerações para tentar entender um pouquinho sobre essa realidade. Mas uma coisa a gente não pode perder de vista, que existe um único elemento, existe uma única coisa. E esta coisa, aquilo, é que se desdobra para que a gente possa vir à manifestação e tentar, quem sabe, um dia entender todo esse processo. A matéria cósmica indiferenciada, matéria primordial, essência ou raiz da matéria eterna, causa material e substância não manifestada de todo ser, ou seja, é a imensa massa de matéria informe, não tem forma, caótica ou indiferenciada, da qual surgem todas as formas ou manifestações materiais do universo visível, certo? Assim como da informe massa de barro saem todas as figuras e vasilhas fabricadas pelo oleiro. Ou seja, quando você, né, pega uma máquina que vai desenvolver através do barro as várias formas de vasos, as várias formas que você pode desenvolver ali, vem de uma única coisa, vem do próprio barro, né? Qualquer vaso, qualquer forma que você faz, vem daquilo. Então, a mesma coisa a gente pode levar essa reflexão para essa ideia de Parabrahman, que nós somos Deus, nós somos deuses, nós somos tudo aquilo que ele é, só que nós não temos a consciência daquilo. Então, nós estamos tentando compreender aquilo, porque ainda estamos envolvidos por todas essas matérias, por todas essas leis, que nós vamos um dia, né, remover, né, esses véus que encobrem para a gente ter uma ideia do que seja. Mas a gente não vai tocar essa chama, não há como. Então, nós vamos
de alguma forma, desenvolvendo o conhecimento, desenvolvendo o amor, desenvolvendo a compaixão, e a gente vai sentindo todas essas virtudes, mas a gente não vai tocar aquela chama, não tem como. Por quê? Porque não há limites para o homem. Se a gente, como eu disse ainda há pouco, se a gente falar isso é Deus, deixa de ser. Porque o belo disso tudo, o belo da vida, é essa possibilidade de buscar saber o que é aquilo. Por isso que não existe limites. Não há limites para o progresso do homem. E Mula Prakriti é apenas o véu lançado sobre para Brahman. Então, Mula Prakriti, a raiz da matéria, aquilo que ainda tá encobrindo, é como uma mãe que tem um filho no ventre, e existem vários corpos, né, na proteção daquele ser. Mas eu estou falando do ponto de vista físico. E a ideia da literatura está falando de alguma coisa incognoscível, que a gente não tem como conhecer. Então, é muito abstrato tudo isso, mas tudo isso acaba vindo. Às vezes eu penso assim, acho que Deus olha para si e fala, nossa, como sou maravilhoso, eu sou tão maravilhoso que eu vou me desdobrar, eu vou fazer com que as pessoas, né, me conheçam. Então, ele começa a se desdobrar, porque tão, sabe, que é uma coisa, a vida é impressionante, ninguém tem controle sobre a vida, a gente nasce, a gente não lembra de quando nasceu, a gente não lembra de quando morreu, às vezes eu brinco, será que eu estou viva? Né? Então, a gente nunca sabe realmente em que ponto nós estamos, mas estamos. E o pior disso tudo é que a gente se apega a isso que a gente acha que é o fim em si mesmo, que é essa vida encarnada. Para representar a força de ligação entre aquilo que é incondicionado, aquilo que é condicionado, o termo mais preciso é conhecido como forras, que é a essência da eletricidade cósmica, é a sempre presente energia elétrica e incessante. Então, veja que tem alguma coisa incondicionado. Lembra quando eu mostrei a tela para vocês do ponto de vista simbólico? Não existe nada, é apenas as trevas. Ou tudo, o nada, ou aquilo, aquele, o espaço. Então, ele está incondicionado, não há nenhuma condição ali, de um ponto de vista, para a gente poder entender a partir do momento que ele se condiciona. Então, ele se condiciona como quando Blavatsky ela fala que na primeira página aparece um disco de brancura alva, onde existe essa esfera circunscrita. Então, o pensamento de Deus foi e criou aquela condição. Uma parte dele se condicionou nessa esfera. Uma parte dele está condicionada no meu corpo, como está condicionada nos corpos de vocês, como está condicionada em vários planetas, em várias galáxias, em vários sistemas, que aquele pensamento tem esse poder, tem essa vontade, e tudo por uma questão de necessidade. O que significa essa necessidade? É uma coisa a ser refletida, né? Então, vamos lá. Forra-te. Fala-se que forra-te é uma coisa no plano incondicionado, no plano, aliás, imanifestado, e uma outra coisa no plano manifestado. Mas é forra-te. É sempre forra-te. Como que a gente pode entender esse processo, né? Então, fala-se que forra-te incita a matéria à atividade, à evolução. Mas como que é isso? Se nós somos luz, estávamos lá na condição de seres iluminados, e, de repente, a gente sai daquela condição e tem que buscar toda essa evolução, tem que buscar todo esse progresso. Como que a gente vai entender isso? É uma coisa muito abstrata para a gente dizer que é isso e pronto, e acabou, encerra aí. Por isso que se cria muitos mitos, por isso que se cria muitas crendices. Então, a massa está hipnotizada
por crendices, por credulidades, por fanatismos, porque não conhece, não procura o estudo, não procura a autorreflexão, a autocultura, então entra nesse hipnotismo em que a nossa humanidade está. E as igrejas, muitas religiões, elas acabam tendo essa percepção, mas também movidos pela ignorância, então faz com que a massa fique cada vez mais embrutecida e traz a ideia de que para Brahman, ou se você não tem medo dele, ele vai te engolir. Mas não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ir paulatinamente e tirando esses véus para a gente compreender esse processo e, a partir daí, se tornar como ele, se tornar compassivo, se tornar amoroso. Porque esse é o processo da nossa autodescoberta, da autocultura, do autoconhecimento, que vai nos levar a estar em unidade com toda essa força amorosa, com toda essa força divina. Então, para Brahman, não é aquilo que a gente tenha que temer, mas como a humanidade ainda está mergulhado na ignorância, então todo mundo tem medo. Ah, você tem que temer a Deus. Se você não temer a Deus, não sei o quê. Então, é uma forma totalmente equivocada de refletir a respeito do todo, do espaço, daquilo, do incognoscível. Então, forra-te é a ponte por meio da qual as ideias existentes no pensamento divino passam a imprimir-se sobre a substância cósmica, como leis da natureza. Forra-te é a energia dinâmica da ideação cósmica, ou seja, forra-te aquilo que é uma coisa no plano imanifesto e outra coisa no plano manifestado, é a energia dinâmica. Diz que ele vai de um universo para o outro. Então, gente, é uma coisa muito difícil da gente compreender, mas é ele que dá vida à matéria, é ele que desperta a matéria, é ele que desperta. Veja, se a gente for pensar no ferro, por exemplo, quando o ferro, uma pessoa lá pensa, quero fazer uma espada de ferro. Aí vai, coloca o ferro num forno onde passa dos 1000 graus centígrados. O que acontece? Ele não derrete? Como que pode um ferro derreter? Mas ele derrete. Aqueles átomos que o compõem estão sendo submetidos a vibrações intensas para se tornar aquela espada. Então, vocês imaginam, mas vai chegar um momento em que o reino mineral não tem mais como oferecer evolução para aquela matéria. Então, aquela matéria, aquele mineral, ele pode passar vibrar no vegetal. Então, veja como isso é uma coisa maravilhosa, como é bonito a gente pensar, embora seja muito difícil a gente tentar refletir sobre essa ideia, mas passa por esse processo. As vibrações atômicas, os átomos permanentes que estão compondo os nossos corpos físicos, eles passaram por todo esse processo. Esses átomos que estão nos nossos corpos, eles vêm desde o momento em que nós fomos manifestados. Passamos por todo esse processo mineral, vegetal, animal. Hoje estamos vibrando no reino hominal. E, oxalá, vamos vibrar em esferas, em corpos mais brilhantes que esse. Mas é sempre o mesmo átomo que vai se burilando. Mas veja que lá do mineral ele teve que ser submetido a vibrações intensas, de acordo com os graus centígrados a que foi submetido. E isso tudo promovido por Forrat. Forrat que tem esta força, que faz com que a matéria ela comece a vibrar para, de alguma forma, ela ir se modificando, digamos. Forrat é o poder diretor de toda manifestação.
é o pensamento divino transmitido por intermédio dos Jans Johans, os arquitetos do mundo visível. Então, nós temos várias hierarquias que estão responsáveis pela vida no plano manifestado. Então, temos os Jans Johans, que têm seus cuidados, os Devas, que têm aos seus cuidados toda uma hierarquia. Parece-me que são mais de 300, não sei se bilhões ou trilhões de hierarquias dévicas que estão responsáveis pela formatação dos planos de manifestação, dos planos materiais. Aí esses devas têm a seu serviço os elementais, que também é uma outra classe, primeiro reino elemental, segundo, terceiro. Então, todas essas hierarquias, elas correspondem às forças que vêm do imanifesto. E quem é responsável para fazer com que todas essa evolução aconteça no plano da forma é Fohat. Fohat é extremamente importante que a gente tenha o conhecimento sobre o seu papel, sobre o seu significado. Então, aqui nós temos, acima lá, eu acabei deixando esse slide muito grande, mas eu acho que vocês estão vendo aí, né? Eu não consigo ver aqui. Mas para Brahman, né? Realidade una, né? Sati, absoluto ser e não ser. Então, é como se isso estivesse além da nossa vista, além do nosso entendimento. E Fohat, ele traz, através do seu trabalho, da sua função como um ser divino, ele traz desse ser divino, de Parabrahman, da última realidade, essa força para que ele possa trazer à manifestação esses logos que nós vamos perceber agora. Então, por exemplo, Fohat, ele traz a manifestação, o primeiro logos. E esse logos não é o logos manifesto. Ele ainda está no plano subjetivo. Então, Fohat traz lá das alturas da realidade última, do incognoscível, do absoluto, ele faz com que o primeiro logos e manifesto se apresente no mundo subjetivo, que é a vontade. É o primeiro atributo, se é que a gente pode dizer que seja atributo, talvez nem possamos dizer, mas como utilizar alguma palavra agora para definir. Então, eu vou usar como atributo. O atributo da vontade faz com que esse primeiro logos, né, Shiva, ele venha à manifestação. No segundo, claro que isso são eões de anos para que isso aconteça. Não é um dia acontece um, no outro dia, ou tudo num dia só. São eões de anos para que tudo isso se manifeste. Aí vem a manifestação no plano subjetivo, né? Lá em Parabrahman, onde a matéria encobre tudo, vem a manifestação, o segundo logos e manifesto, que tem a ver com amor, sabedoria. São atributos desse logos do segundo aspecto. E, por fim, né, vem lá sempre o Fohat ali, né, mantendo essa chama acesa, e, de repente, depois do segundo aspecto do imanifesto no mundo subjetivo, vem, então, o terceiro aspecto do logos, que é a inteligência. Então, essa trindade, esses três logos, né, logoi, logoi significa o plural, são esses três logos, eles estão no plano imanifesto a partir do pensamento divino. Então, Deus, né, vamos dar o nome, Deus pensou em se manifestar. Então, as primeiras possibilidades de manifestação vêm no plano subjetivo, vêm no plano imanifesto. É uma ideia,
ainda não é uma forma, é uma ideia. Ainda continua, né, o processo do pensamento divino, do imanifesto, ele vem ao manifesto, certo? Através de Fohat. Então, quando vem para o plano manifestado, é diferente do imanifesto, certo? Quando os três logóis, no plano subjetivo, eles estão constituídos, então, a partir daí, o primeiro logos a se manifestar é o terceiro logos, que tem a ver com a matéria, certo? Que é o terceiro logos que tem a ver com manas, é o pensamento divino que vem à materialização. É a matéria virgem, a Virgo Mater, a matéria que ainda não está organizada. Ela vai se organizar a partir do segundo logos, que tem a ver com a combinação atômica. Tudo isso promovido, né, com o trabalho incansável de Fohat. Então, a matéria, o primeiro aspecto, o terceiro aspecto está aqui, foi manifestado, aí vem o segundo, que é onde acontece a combinação atômica. Aí, do segundo aspecto, aí vai para o terceiro aspecto. Então, primeiro veio a matéria, né? A matéria indiferenciar, a matéria que já começa a se diferenciar. Aí vem o segundo aspecto, que vai fazer a combinação atômica. E o primeiro logos, Atman, o espírito, nós vamos conquistando isso aos poucos. Então, por isso que hoje a gente já faz reflexões, né? Quando a gente fala sobre Atman, quando a gente fala sobre o espírito que a tudo sustenta e que a tudo anima, é porque vem a partir da nossa condição de mentalização. Então, nós estamos começando a ter a percepção do que seja Atman. Então, nós estamos trabalhando ainda o nosso corpo mental, nós não estamos com o nosso corpo mental totalmente desenvolvido, por isso que a gente tem muita dificuldade de assimilar essas ideias. E quando a gente assimila, a gente fica tão empolgado que daí a gente sai fazendo besteira. Então, por isso que tudo é muito paulatinamente conquistado. Então, quando a gente conquistar, hoje a gente já tem a noção do que seja esse primeiro logos, esse Atman. Então, como é que a gente pode, a partir disso, começar a desenvolver essa propagação? Como a gente, não é saindo em praça pública com megafone na mão, mas é a partir da nossa mudança. Quando a gente tem a percepção do significado da vida, a gente começa a se transformar. E essa transformação, ela não acontece da noite para o dia. Talvez muitas vidas a gente tenha levado para chegar até esse momento que estamos agora. Compreender esse aspecto divino. E por que eu devo compreender isso? Por que nós devemos buscar tudo isso? Justamente foi o trabalho de Madame Blavatsky, que é justamente libertar a humanidade da escravidão mental, do medo, do hipnotismo que nós estamos todos nesse mundo, com medo disso, com medo daquilo, ou então presos a grandes conquistas materiais. E não é esse o processo é exatamente o contrário. Nós precisamos de nos desapegar de tudo. A gente precisa fazer o nosso trabalho em silêncio, mas a gente não pode deixar de fazer. Então, lembrando, né, o primeiro disco, né, quando Blavatsky fala, o primeiro disco representa o cosmos na eternidade antes do despertar da energia ainda em repouso. Certo? Então, vamos ver lá. Temos aqui a questão do espaço. A energia que está em pralaya, ela está repousando. Então, aquele ponto ainda não existe. Então, vem a manifestação
aquele pensamento se condicionou, ele criou um espaço para si, ele circunscreveu uma área onde ele vai desenvolver, onde ele vai manufaturar todas as formas que existem, estão dentro dessa esfera finita. E tudo que tem aqui, então, às vezes as pessoas... Licença, vou tomar um pouco d'água. Às vezes as pessoas se iludem achando, eu não mereço esse planeta, esse planetinha. Ninguém tem a mínima ideia do processo que é. Eu também não tenho, mas eu estou falando do ponto de vista do que eu leio, né? Mas imagina para este ser, essa entidade se manifestar, criar esse espaço e dentro desse espaço manufaturar todas as formas que existem. Nós não temos a mínima ideia das espécies que existem nesse mundo. Se a gente se sentar num gramado e olhar para a grama, a gente vai ver a miríades de formas que estão naquela grama, andando para lá e andando para cá. Se você olha para o céu, você vai ver a miríades de aves indo para lá, voando para cá, numa árvore. Então, são tantas as formas e tudo está dentro deste pensamento. O todo é mente. E ele cria a partir daquilo que ele traz de Parabrahma. Ele cria a partir daquilo que ele traz. É uma condição, é uma lei que, a partir do momento que ele cria essa forma, ele tem liberdade para desenvolver aquilo que ele veio. Tem um fim colimado, ele tem um tempo de duração, e ele tem um tempo para que todas essas formas possam atingir aquele fim colimado. Tudo está em processo de evolução. Então, são bilhões e bilhões de anos que a gente passa, anos solares, que a gente passa nesse desenrolar da vida una. Aí, continuando, né? O segundo disco, né, quando Blavatsky fala, com o ponto, o círculo, indica a aurora da diferenciação, ou seja, saiu daquela condição homogênea e agrega aquela condição heterogênea, se diferencia. Lembra quando eu falei sobre os nossos corpos? Então, nosso corpo, nós temos um corpo aqui, um pequeno lóbulo, que tem a palma da mão tem um tipo de pele, as costas da mão tem outro tipo, aí nos dedos temos unhas, na cabeça a gente tem o cabelo. Então, tudo se diferencia a partir desse grande corpo que nós temos, desse grande laboratório que nós temos. Então, isso a gente pode usar como um exemplo para a gente compreender essa questão da diferenciação. Ou seja, o despertar da energia que estava em repouso e vem a manifestação. É o germe interno de onde se desenvolverá o universo. Então, isso daqui é um universo, certo? E, a partir deste ponto, este é o germe, esta é a semente, de onde tudo vai surgir. Mas lembre-se, quando a gente tira essa esfera, a gente retorna ao todo, ao tudo, ao grande espaço. Quando essa esfera ela se estabelece, é porque aquele pensamento se condicionou. Mas o ponto que está no centro, o germe que está no centro, de cada um de nós, de cada esfera, de cada plano de manifestação, de cada campo de evolução, é o mesmo que está fora, só que aqui está condicionado. Por isso que, eu não sei se vocês estão pegando o que eu estou querendo dizer, por isso que o ponto ele é significativo, ele é da onde tudo surge, por isso a ideia da unidade. Somos diferentes do ponto de vista físico, mas do ponto de vista da essência, nós somos unos. Não há nada diferente dele, daquilo. Então, o único círculo é a unidade divina, de onde tudo procede e para onde tudo retorna.
O ponto é o símbolo que indica a presença abstrata e sempre incognoscível da vida una. Por isso que eu insisti em trazer essa esfera, trazer o ponto no centro. Quando a esfera surge com o ponto no centro, ali é o círculo representando a unidade. Quando a esfera entra em Pralaya, o ponto é o símbolo que indica a presença abstrata e sempre incognoscível da vida una, de todo o espaço. Aquilo, aquele, o todo. Tem uma Upanishad que fala, isto é o todo, aquilo é o todo surge do todo. Quando tiramos o todo do todo, o todo permanece. Eu trouxe aqui, mais para frente, a gente vai ter uma ideia do significado dessa Upanishad. Então, é a vida una, eterna, invisível, o ponto, estou me referindo ao ponto, o ponto é a vida una, eterna, invisível, mas onipresente, sem princípio nem fim, mas periódica em suas manifestações regulares, em cujos intervalos reina o profundo mistério do não ser, inconsciente, mas consciência absoluta. Que loucura que é isso, né? Que jogo de palavras, como é que a gente pode entender tudo isso? Incompreensível, mas a única realidade existente por si mesma, um caos para os sentidos, um cosmos para a razão. O uno é um círculo não interrompido. Presta atenção. O uno é um círculo não interrompido. É um anel e sem circunferência, porque não está em parte alguma e está em toda parte. O círculo é não interrompido enquanto não há manifestação. Então, visualmente falando, este aqui seria o ponto, o círculo. Ele não está em parte alguma. Ele é uno. Ele, neste momento, ele é o anel que está dentro dos anéis. Aí, o uno é o plano sem limites do círculo. Ele é o todo, as trevas que manifestam diâmetro somente durante os períodos manvantáricos. Então, veja, o uno é o plano sem limites do círculo. O uno é o plano sem limites do círculo. Não há manifestação. Ele é o todo, ele é as trevas, que manifesta um diâmetro somente durante os períodos manvantáricos. Ou seja, então, aqui há um diâmetro. Então, por quê? Porque ele se manifestou, ele se materializou. O pensamento divino criou uma área para si. E aquele ponto é o todo, é o grande espaço incognoscível, que se manifesta quando vem a manifestação, durante um período manvantárico. Então, quando o Logos, quando o pensamento divino vem à manifestação, ele cria essa esfera, ele circunscreve essa tua área, mas o ponto é aquilo que está por trás. Aquilo que está por trás é a própria unidade, é a própria vida, é o próprio espaço, é para Brahman. Quando ele desaparece, ele não desaparece na verdade. Aquela esfera que veio, lembra que a gente comentou que ele tem um fim colimado, que ele tem um determinado tempo de duração? Não importa quantos yugas, quantos kalpas, essa esfera vai ter uma duração. O que a gente tem que entender é que um dia ela vai entrar em Pralaya. E quando ela entra em Pralaya, ela recolhe-se em si mesma. É o ponto absorvendo todas as formas que foram manifestadas, materializadas durante bilhões de anos.
mas se contrai em si próprio, se contrai no próprio ponto. O uno é o ponto indivisível, porque ele não se divide, que não está situado em parte alguma, porque quando você olha aqui, ele não está situado em parte alguma, certo? Mas quando você vê que ele se manifesta, ele está numa parte, numa determinada parte. O uno é o ponto indivisível que não está situado em parte alguma e percebido em toda parte, durante aqueles períodos de Manvantara, de materialização do pensamento divino. É a vertical, que é Purusha, é a vertical e a horizontal, o pai e a mãe. Então, é o espírito e matéria. É a cúspide, a mãe é a cúspide, e a base do pai, as duas extremidades da mãe, e, em realidade, não chegam a parte alguma. Como é isso? Porque quando sai para o estado de pralaya, o ponto é tudo isso. O ponto é Deus. O ponto é para Brahman. É o absoluto, que não está em parte alguma nesse momento, porque não está em manifestação. O pensamento não se materializou nesse momento. É um período que não há materialização desse pensamento. O uno é o anel, como também os anéis que estão dentro desse anel. É a luz nas trevas. O que significa a luz nas trevas? Não é a luz da Itaipu que a gente mexe no disjuntor e acende a luz. Não é essa luz que a gente fala. A luz nas trevas é a sabedoria, é a busca pela sabedoria. Compreender esses conceitos é a possibilidade, através das reencarnações, do despertar das almas que estão evoluindo dentro desse logos. A luz é o despertar, é a verdade, a sabedoria que conquistamos durante nossa peregrinação dentro desse campo de evolução. Por isso, a luz nas trevas. Então, quando a gente descobre alguma coisa, quando a gente eureka, eu percebi isso, e eu imediatamente propago isso, eu quero compartilhar com alguém, então isso é sabedoria. É porque eu estou compartilhando, eu estou trazendo luz para todos nós. Nós estamos trazendo luz para nós quando a gente percebe que há essa possibilidade de compreender um determinado conceito, uma determinada lei. Infelizmente, a gente não se atém a isso. E as trevas na luz, o alento que é eterno, o movimento incessante, o grande alento, é aquele movimento de pralaya, né, quando vem a manifestação, e o movimento de Manvantara, quando vem a manifestação, e o momento de Pralaya, quando entra em repouso. Esse é o movimento do grande alento, que é incessante. Pensa numa fogueira, onde há o crepitar de várias fagulhas. Isso é o tempo todo. É o tempo todo a criação divina acontecendo dessa forma. Nós não temos a mínima ideia de como isso se procede e como isso é ininterrupto. A criação não para. Atua de fora para dentro. Isso aqui é bem interessante a gente tentar compreender. Atua de fora para dentro, quando está em toda parte. E de dentro para fora, quando não está em parte alguma, ou seja, Maya, um docente. A gente vai entender. Pelo menos, eu acho que eu entendi. Não sei se eu entendi. Eu pelo menos, tentei. Então, atua de fora para dentro. Atua de fora para dentro. Atua de dentro para... Ele atua tanto de fora para dentro, como de dentro para fora, melhor dizendo isso. Então, aqui, atua de dentro para fora. O que seria dentro? Eu considero, do meu ponto de vista, posso estar errada, não sei, que tem um monte de gente estudando doutrina secreta, a gente tem que chegar a um denominador comum.
Mas eu penso assim, atua de dentro para fora quando não está em parte alguma, ou seja, quando é o espaço, as trevas, o todo, aquilo absoluto, certo? Ou seja, atua de dentro para fora quando não está em parte alguma, não está manifestado, ou seja, Maia, porque quando se manifesta é um Maia, é ilusão. Por quê? Porque é efêmero, tem um tempo de duração. Não é porque não existe. Se eu me beliscar, eu vou sentir dor. Mas só que esse corpo ele vai passar. Esse corpo não vai viver aqui eternamente. Então, ele é Maia. Ele é Maia por conta disso, não é porque não existe. Às vezes a gente fala Maia, então não existe a Maia. Não, não é bem assim. Então, atua de dentro para fora quando não está em parte alguma, ou seja, um Maia, um dos centros de um determinado sistema, um plano de manifestação, de um campo de evolução, né? Condicionado num campo de manifestação, um logos, um planeta, etc., ou num corpo como o nosso, certo? Atua de dentro para fora. Ele não saiu das trevas, ele não saiu do todo, ele não saiu daquilo, ele não saiu do espaço para formar a sua esfera, para constituir a sua esfera. Então, eu penso que ele sai de dentro da unidade, e vem para fora. Quando se manifesta, ele está fora da unidade. Não que ele deixa de fazer a conexão com a unidade, não é isso. Olha, então aqui seria um sistema que tem a manifestação dos seus 7 planos de evolução, certo? Vocês percebem que tudo isso, o ponto está sempre ali, porque o ponto não sai do local, o ponto não sai do lugar. O ponto só desaparece quando aquilo que foi manifestado entra em pralaya. Mas o ponto continua lá, a vida continua lá, o eterno continua lá, para Brahman continua lá, o absoluto continua lá. E atua de dentro para fora, por isso que ele vem de dentro da vida, ele vem da unidade. E atua de fora para dentro quando está em toda parte. Aqui o ponto não está em toda parte, ou seja, em vários campos de evolução. Então, atua de fora para dentro. Então, ele vai sair de dentro de um campo de evolução e ele vai voltar para a sua condição de unidade, certo? Atua de fora para dentro e entra em Pralaya. E volta à ideia da unidade. O germe, o ponto, é indivisível e ígneo. A raiz, o plano, o espaço condicionado do círculo é fria, mas durante a evolução em uma vântara, o seu revestimento é frio e radiante, que é o despertar. Então, a matéria é fria, mas ela se irradia quando vem a sua possibilidade de manifestação e, dentro dessa matéria, toda a possibilidade de formas para o seu despertar. Então, ela se torna radiante. O alento quente, que é o Pai, Purusha, Espírito, que devora a progênie dos elementos de múltiplas faces, heterogêneos, e deixa os que têm uma só face, homogêneos. Por quê? Porque nós não vibramos lá no mineral, no vegetal, no animal, hominal, e a gente aqui tem variedades, multiplicidades de coisas, mas a gente está buscando o quê? O que nós estamos buscando nesse momento? Nós não estamos buscando fazer uma conexão com a unidade, com aquilo que é homogêneo? Então, quando a gente conseguir, hoje a gente já procura olhar para as pessoas e não vê diferença. Então, a gente já está fazendo uma coceirinha lá uma cosquinha, digamos, lá em Budi, para a gente atingir essa condição de unidade. Então, daquilo que a gente vai conseguir, né, através do que ele fala, que
que a literatura fala, o alento quente que é o pai, Purusha, espírito, que devora a progenie dos elementos de múltiplas faces heterogêneos e deixa os que têm uma só face homogêneos. Quando a gente chegar nessa questão da unidade, pronto. Nós já não precisamos mais, talvez, de ficar reencarnando. O alento frio é a mãe para a Kriti, matéria, mas ela se torna radiante quando ela tem a possibilidade das várias formas para que no seu campo de evolução possam evoluir. Então, o alento frio é a mãe para a Kriti, matéria, que os concebe, que os forma, que os faz nascer e que os recolhe novamente em seu seio para tornar a formá-los outra vez na aurora do dia de Brahman, ou Manvantara. Ou seja, então, a Terra está sempre nos acolhendo. Esse campo de evolução está sempre nos acolhendo. Por quê? Porque ela concebe, ela forma, ela faz nascer e ela recolhe novamente quantas vezes for necessário a gente reencarnar nesse campo de evolução. Por isso, não adianta a gente achar, eu não aguento esse planetinha, vou sair desse planetinha. Tem gente que fala, eu sou lá das Pleiades, não sei das quantas, dó, porque não tem nada a ver. Saia, tenta ir na borda desse espaço e ir para um outro sistema para ver se consegue. Ninguém consegue. Não tem como fazer isso. Então, a gente tem que amar isso daqui. Não é que a gente tenha que amar, a gente precisa de despertar para o respeito a esse plano maravilhoso. Então, aqui o Manvantara, daí o Paralaya. A doutrina secreta ensina o desenvolvimento progressivo de todas as coisas, tanto mundos quanto átomos, e este maravilhoso desenvolvimento não tem princípio concebível, nem fim imaginável. Porque se a gente for olhar para o espaço, né, para a unidade, não tem começo, não tem fim. Nosso universo é apenas um de um número infinito de universos, todos eles filhos da necessidade, visto que é um elo da grande cadeia cósmica de universos, sendo cada um deles um efeito em relação a seu predecessor e uma causa em relação àquele que o sucede. O surgimento e desaparecimento do universo são descritos como a inspiração e inspiração do grande alento. O vem e vai, né? Naquele momento da materialização e do recolhimento. Esse é o movimento do grande alento. O Catecismo Cesar pergunta: que é o eterno absoluto? Aquilo. Como veio a existência ao cosmos? Por aquilo. Onde estará quando suceder o pralaya? Em aquilo. Pensa no ponto. De onde procedem a natureza animada e a supostamente inanimada? De aquilo. De que substância ou essência se formou o universo? De aquilo. Em que já se converteu e voltará a converter-se outras vezes? Em aquilo. Então, é aquilo, ao mesmo tempo, a causa instrumental e material do universo? Que outro, se não aquilo, é ou poderia ser? Porque não é aquele, porque se fosse aquele, você teria daí a dualidade, aquela. Aquilo, não tem como você dar a dualidade, colocar o gênero aí. Aquilo, o que é aquilo? Aquilo, não tem nome. Como que a gente vai dar nome? Deu-se o nome de Deus? Mas não é. A palavra não é a coisa. Então, aqui a gente tem a ideia do logos, do logos universo, logos de galáxia, supergaláxia, logos do sistema solar, logos do planeta Terra, fraternidade, vem até a questão do átomo. Desde lá, né? Vou pedir para a Raquel um dia fazer esse desenho para mim de forma diferente, tá, Raquel? Fazer um dentro do outro, assim, sabe? Eu não conseguia fazer, porque ele não pode ser assim, mas enfim. E o que acontece? Então, vocês vejam que o logos do universo, ele tem a mesma qualidade do átomo.
E o átomo tem a mesma qualidade do logos do universo. Então, vocês vejam que é mente dentro de mente. É um pensamento dentro de outro pensamento. Então, esse processo, ele se dá a partir de Parabrahma. E tudo isso tem como local, tem como espaço para se manifestar o próprio espaço. Então, quando tudo entra em manifestação, aí vem essa mesma ideia, tudo sai de circulação e volta à unidade. Qualitativamente, não há diferença entre um grão de ouro e uma barra de ouro. Qualidade é uma coisa indivisível. Olha que isso é interessante. Qualidade é uma coisa indivisível. Qualidade independe de tamanho ou de volume. A qualidade de algo existe em sua totalidade, em sua parte mais ínfima. O todo não deve ser confundido com a totalidade. Quando partes são colocadas juntas, chegamos a uma totalidade, mas o todo não é feito de partes. O todo é maior do que a soma das partes. É por isso que o aumento ou diminuição quantitativa das partes não afeta o todo. Ou seja, se vem a manifestação, um campo de evolução, o todo continua do jeito que sempre foi. E se sai em pralaya, se sai da condição de manifestado, o todo continua do mesmo jeito. Ele não se movimenta, ele é imutável e muda o tempo todo. Que diacho de mente é essa que a gente não consegue perceber a sua essência? Mas a gente não precisa compreender, porque a compreensão não vai te levar a lugar nenhum. Mas a gente pode sentir e ver a beleza nisso tudo. Veja a beleza da vida. A beleza da vida é uma coisa que a gente não dá valor. A gente dá valor quando a gente tem muita coisa boa, quando a gente tem comida boa, quando a gente tem... Mas a beleza da vida tem alguma coisa que a gente tem que acessar como informação. O significado da Upanishad a seguir está falando da qualidade das coisas. Nenhum processo quantitativo pode causar qualquer mudança na qualidade das coisas. Então, aqui, né, mais uma... Eu fico fazendo essas coisas porque eu preciso de entender esse negócio. Não quer dizer que eu tenha entendido tudo, não. Então, aquilo é o todo. Você entende como? Aquilo é o todo. Está lá o ponto. Isto é o todo. O ponto continua lá. O todo surge do todo. O todo surge do todo. Quando tiramos o todo permanece. A doutrina secreta estabelece 3 proposições fundamentais para a compreensão do todo e da parte. Primeiro, um princípio onipresente, sem limites e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder da concepção humana, e porque toda expressão ou comparação da mente humana não poderia senão diminuí-lo. Tudo isso que eu falei aqui, apaguem da mente de vocês, porque são conceitos, são visualizações para a gente poder entender a criatura, mas nada disso tem a ver com aquilo que é, com o princípio onipresente. E está além do horizonte, do alcance do pensamento, ou, segundo as palavras do Mandukya, é inconcebível e inefável. Mas nem por isso a gente tem que parar de estudar. Nem por isso a gente tem que parar de meditar. Nem por isso a gente tem que parar de propagar essa boa nova. O todo é uma realidade absoluta anterior a tudo que é manifestado ou condicionado. Esta causa infinita e eterna, vagamente formulada no inconsciente, no incognoscível da filosofia, é a raiz sem raiz. Como pode raiz sem raiz? De tudo quanto foi, é e será. É desprovida de qualquer atributo e permanece essencialmente sem nenhuma relação com o ser manifestado e finito,
está fora do alcance de todo pensamento ou especulação. Não preciso falar nada, né? A segunda proposição indica que a manifestação dos universos periódicos trata-se de uma necessidade. A lei de periodicidade é como fluxo, refluxo, crescimento e decadência. Dia e noite, sono e vigília são fatos comuns, tão perfeitamente universais e sem exceção, que será fácil compreender por que divisamos nelas uma das leis absolutamente fundamentais do universo, que é a lei da reencarnação. É através dessa lei que a gente vai poder chegar a um denominador comum. A cada encarnação a gente aprende um pouquinho. E a terceira proposição ensina a doutrina secreta sobre a identidade fundamental de todas as almas com a alma suprema universal, o ponto no centro, a alma suprema universal. Essa peregrinação obrigatória através do ciclo de encarnação, o de necessidade durante todo o período, é que vai promover o despertar de cada alma que, após a individualização, primeiro por impulso natural e depois à custa dos próprios esforços conscientemente dirigidos e regulados pelo karma, escalando assim todos os graus de inteligência. Então, nós estamos, de repente, fazendo uma segunda individualização, agora pelos próprios esforços nossos. Né? Como é que eu vou entender, como é que eu vou participar do projeto da vida? Deus tem um propósito de vida. Será que esse propósito é dele ou é nosso? Será que o propósito é coletivo ou é individual? Ao iniciar-se um período de atividade, dá-se uma expansão daquela essência divina de fora para dentro e de dentro para fora. Em virtude da lei eterna e imutável, o universo fenomenal ou visível é o resultado último da longa cadeia de forças cósmicas, postas assim em movimento progressivo. No sentido de abstração eterna, o movimento é um presente atemporal. No sentido de manifestação, o movimento é limitado pelo espaço-tempo. O movimento absoluto não tem nada a ver com o mundo fenomenal, pois tal movimento transcende a criação. É, portanto, noumênico, natureza essencial, oposto ao fenômeno. Então, aqui já está no fim. Do mesmo modo, quando sobrevém a condição passiva, efetua-se a contração da essência divina e a obra anterior da criação se desfaz gradual e progressivamente o universo visível se desintegra, os seus materiais se dispersam e somente as trevas solitárias se estendem uma vez mais sobre a face do abismo. É um processo que se observa por toda a eternidade e o nosso atual universo não representa senão um dos termos da série infinita, que não teve nem princípio nem interação. Aqui a gente vê, aqui nós temos, né, o corpo que tem o revestimento, a pele, nós temos sistema tubular, nós temos o sistema linfático, sistema circulatório, sistema nervoso, a musculatura e o esqueleto. Então, vocês vejam que basta olhar para o nosso corpo para a gente ver a multiplicidade que existe dentro desse corpo. A gente tem a consciência daquilo que está do lado de fora, que é a pele, mas a gente não tem consciência do corpo, do sistema tubular e assim como todos os demais, que são considerados certos. Mas isso aqui também vai desaparecer. O corpo, ele desaparece. O corpo físico desaparece, a pele desaparece, o sistema linfático, circulatório, sistema musculatura e esqueleto. Tudo desaparece. Tudo vai um dia se reunir à unidade da vida. Aqui tem o Rig Veda, que eu acho que não dá tempo de falar sobre ele. Mas se vocês quiserem, eu mando para vocês, tá? Esse negócio aí que eu fiz. Gratidão, gente.
Jô, obrigada, mas se você quiser falar, pode voltar e falar. Fica à Mas a vontade. tempo? Faltam Acho que 5 minutos. é. Então tá. Então eu vou falar para vocês terem uma ideia do significado desse Rig Veda aí, que fala assim, tudo isso que foi colocado, né, dentro dessa palestra, para ver como tem fundamento esse Rig Veda. Ela fala: não existia nada, nem o claro céu, nem ao alto a imensa abóboda celeste, porque tudo encerrava, tudo abrigava e tudo encobria. Que era? Era das águas do abismo insondável? Não existia morte, mas nada havia imortal. E separação também não existia entre a noite e o dia. Só o Uno respirava em si mesmo. E sem ar, não existia nada senão ele, e ali reinavam as trevas. E tudo se escondia na escuridão profunda, oceano sem luz. O germe que dormitava em seu casulo desperta o influxo do ardente calor e faz então brotar a natureza humana. Quem sabe o segredo? Quem o revelou? De onde veio esta criação multiforme? Os deuses só mais tarde a vida surgiram. De onde esta criação imensa? Quem o sabe? Por ação ou omissão de sua vontade? O sublime vidente no alto dos céus o segredo conhece. Talvez nem ele, profundando a eternidade, ainda mesmo antes de lançados os alicerces do mundo, tu eras. E quando o fogo subterrâneo romper sua prisão, destruindo a estrutura, oh, ainda serás tu como eras antes. Também, quando o tempo já não existir, nenhuma transformação conhecerás. Mente infinita, divina eternidade. Obrigada. Terminou. Que coisa linda, Jô, gratidão. Nossa, acho que você Eu desenhou muito em casa, né? desenhei, viu, Raquel? Nossa, você traz de uma forma tão essas ilustrações e a forma como você vai montando o slide faz ficar assim mais fácil. Não sei se eu não vou falar que eu compreendi tudo, isso é muito abstrato, mas a sua fala traz uma clareza. Para mim foi assim muito especial estar com você. Eu gostaria de saber se os irmãos aqui têm algum comentário, quer fazer alguma pergunta. Eu achei assim, Raquel, tudo. Eu estou aqui com o livro aqui do lado, né? Capaz de aparecer invertido. De Tarô, tarô, sobre o tarô e individuação, né? O processo de individuação, que é a aproximação do logos com si mesmo, né? O si mesmo com o logos e o logos com si mesmo. É o processo de individuação, em qual todos nós temos que passar, ou devemos passar, para que possamos evoluir. E tudo isso aí que foi dito me fica muito interligado à, à árvore da vida, a árvore da vida cabalística. Entendeu? Tudo, o livro está aqui do lado e ela estava falando algumas coisas eu estava exatamente comparando, porque é exatamente, aí não se foge disso aí, né? O mundo da emanação, né? E o Ein Sof, que é Deus que está divino, que a gente não tem como questionar. Porque se algum ser humano nesse plano quisesse questionar Deus, aquele que sempre disse, temos um Deus. E quem criou esse Deus? Foi um outro Deus. E quem criou esse Deus? Foi outro Deus. Entra nesse ciclo toda a vida, a gente não consegue sair dele. Então, não tem explicação.
é inominável mesmo, não há nome. Não, a emanação, né, provém desse Ein Sof, um sopro eterno, né, que é tratado na árvore cabalística. É verdade. Então, é isso. Se você quiser, Raquel, eu mando para você daí, tá? Pra você, se alguém tiver interesse, pode ficar, porque isso não é meu, não, tá? É nosso. Fala, Lu. Nossa, né? Sim. Não, a ideia não é minha, não. Eu só estudei um pouquinho. E olha que não é fácil falar sobre isso, não. Deixa o cabelo branco. Eu gostaria de fazer uma contribuição. Passa. Então, já que o Paulo mencionou, né, o estudo da Cabala, e eu venho assim, estudando também, a primeira pintura da Capela Sistina é a separação da luz e das sombras, né? E eu falei para a Raquel semana passada, lembra, Raquel, que a terceira letra do alfabeto hebraico é a menor letra. E em soft. Por isso que no menor ponto, na menor letra, está a essência. E está correlacionado com esse chakra da gente, né, que é o chakra laríngeo, é o verbo. Então, nós podemos ter acesso a tudo isso através da meditação, através, né, dessas personificações que são os estudos, aí os gráficos, e a árvore da vida oferece muito isso aí por causa do estudo dos três pilares. Eu não estou com livro aqui agora, mas eu venho pensando e realmente, depois que a gente começa a entender melhor, dá para a gente é difícil da gente explicar em palavras. Você vê que primeiro a gente precisa degustar mesmo, né? Leva um tempo para que isso entre na nossa corrente sanguínea, né? E aquilo ali fazer parte da nossa vida. Então é lindo, Paulo trouxe isso aí agora, Paulo, sabe? Eu falei assim, nossa, como que vai casando, que a gente busca uma coisa e um outro irmão está buscando outro lugar. Você vê que é conexão pura, gente. Que lindo, nossa! Né? Outra coisa que eu li, que eu achei muito interessante, que é a união das almas, né? E ali o pilar do meio, né? Que é o pilar da harmonia e tal, onde tudo se materializa. Aí já vai no outro chakra lá embaixo, né? Que é o número 11, não me lembro mais, né? Que é a materialização. Então, você vê que por que esse estado de condicionamento? Né? Onde ele se manifesta. Então, só existe uma luz. Me lembro uma vez o Sandro falou isso, e é verdade. Como que isso vai assim entrando, né? É um caminho que a gente tem que lutar muito por ele, né? Para você entrar nessa. É uma luta diária mesmo para a gente perceber isso aí, não olhar para o outro totalmente igual eu vejo que a gente vai saindo desse ponto. Dizem, ontem também, uma palestra do Trigueirinho, ele disse, a gente encontra alguma coisa e você fica parado naqueles 100 anos. Por isso que a gente fica pedrificado. Não olhe para trás, porque quando você olha para trás, você está duvidando. É um mito, né? O mito de Orfeu. Né? Você olhou para trás, não olhe para trás, esse é o caminho. Vá. É a mesma coisa, eu às vezes penso assim, né? A gente pensa na luz. Aí, quando a gente pensa na luz, a gente pensa lá em Itaipu, né? Itaipu, né? Aquela massa d'água, né? Que a partir daquilo vem a luz. Mas você chega em casa, você liga o disjuntor, acende uma luz. Mas a luz, ela é refletida através de uma lâmpada. Aí você liga o chuveiro. Aí a luz ali, ela é refletida através da água. Aí você liga o som. A luz é refletida através da música, né? Então eu fico pensando assim, olha que coisa mais fantástica que é isso. Quando você começa a fazer essas correlações, você fica pensando assim, nossa, que coisa interessante, que daí você pensa no sol, né? E nós temos essa luz dentro de nós, que é o nosso coração,
que ilumina todo o Sim, nosso corpo. Iluminar o corpo é o quê? É fazer com que os órgãos todos estejam em perfeita, né, sintonia. O coração está em sintonia com o fígado, está em sintonia com o pâncreas, está em sintonia com as correntes sanguíneas, mas é o sol, é a luz, e que não é minha, não é tua. Ela vem, e ela não tem uma barreira. Ela passa por você e vai iluminando tudo, assim como a luz física, né? Como o exemplo da Itaipu. Vem lá de Foz do Iguaçu e vem, vai levando. É muito louco tudo isso. Eu acho que se a gente para pensar, a gente pira, sabe? A gente fica meio É, pirado. Eu acho que eu piro muito, sabe? Eu fico muito pirado nesse negócio aí, mas é gostoso. e é é o interessante, contentamento, por... igual você disse, é o Oi? contentamento, quando esses véus, né, você consegue acessar, é o contentamento, é a saúde mental, É, se você desligar, por mais que a gente esteja apegado, né, que os corpos também têm consciência, mas eles vão sair, né, porque é maia também, vão passar, mas o contentamento de estar sim, sim. acontecendo. Nossa, É interessante que eu queria comentar que tem esse aspecto da árvore cabalística, a árvore da vida, que é o caminho do relâmpago, que ele está desde o arcano 1 até o arcano 10, considerando 4 mundos: o mundo o mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação e o mundo da manifestação. Você deve ter visto isso aí, não é, o, não é, Luciana? E a partir daí, é interessante que a gente raciocinar, como ela falou aí, como a Jo falou, você acende uma luz, tá? A energia vem de lá de Itaipu, vem, acende a luz, e você, lá do alto, né? Lá de um local, ela vem. A gente imagina sempre do alto, ela vem de um local, essa energia vai fazer acender a luz. E quando essa luz acende aqui, o que que nós vamos fazer com essa luz? Ela iluminou, e a partir daí? Ela iluminou, nós vamos ficar sentados, parados, olhando a vida inteira, infinitamente? Não, nós temos que fazer alguma coisa com essa luz. A mesma coisa é o som. Se vem um som, ligou, você escutou, ligou, saiu esse som, o que que essa energia desse som vai fazer com que o ser humano venha? Aí sim começa a nossa fase humana da um mundo do caminho da serpente, que é o caminho do retorno ao mundo espiritual. O Sim. caminho da serpente, que é uma chamada na árvore cabalística, né? Eu vou tratar depois disso aqui, quando a gente for falar da palestra, né? Que é o caminho individual de cada um. Ele Sim. aprendeu, agora o que ele vai fazer com toda essa iluminação? É o Sim. caminho da serpente, que é individual de cada um. Pode Sim. até coincidir de 2 almas, ou 3, ou um determinado grupo, mas ele é individual. Individual. Uhum. É. aí a importância da humildade, né? É. A humildade também para que isso não fira, né? Porque realmente a gente consegue acessar outras coisas, né? Se falar, né? Se a gente fala, né? Estraga, né? Mas a gente consegue acessar outros campos. Então, é Sim. um diálogo, a gente saber, entender, né? Compreender como que as coisas estão sobre esse ponto de vista, né? Não tirar o que está imbuído. Sim. Sim. Tem E a muita coisa virtude, bonita aqui, ó. Tem um texto aqui que eu gostaria de citar. Esse texto aqui é bem interessante, né? As palavras do apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, que vem à mente, no caso do arcano 6, que deve ser muito bem estudado. É um arcano bem divisor, né? Ainda, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar
transpor montanhas. E se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. É um ensinamento que a coisa tem que ir mais adiante, a caridade ligada aí, no caso, ao amor. E mais um outro textinho aqui rápido que eu gostaria de falar sobre a emanação, né? Aqui, um texto. Deus não tem nome definido, antes que ele se torne manifesto no Sefirote, nos arcanos. É apenas à medida que Deus surge do nada inominável que ele se torna designável, então pode ser mencionado. Portanto, o nome é o mensageiro do ser essencial, e o conhecimento do nome concede àquele que conhece poderes mágicos e secretos. Na Cabala transcendente é designado Ain, En, em hebraico. Ain significa coisa alguma, porque Deus está além da existência. Em O Poder do Mito, do original inglês, Joseph Campbell afirma que Deus se encontra além de todas as categorias, mesmo as de existência, não existência. O En, né, não está nem acima nem abaixo, não é movimento nem tranquilidade. O todo absoluto é chamado de Ein Sof, que significa infinitude, o atributo de Deus que está em todo lugar. Ein Sof é a totalidade do que é e o que não é. É o Deus imanente, é o infinito, desprovido de forma e de substância. Para os cabalistas, Ein Sof significa causa primeira, o ilimitado e o indefinido. A vontade primeira é chamada de Ein Sof Out. Ein Sof Out trata da sabedoria absoluta, na qual pensamentos, pensador e pensado são um. E isso permanece imutável, mesmo quando se torna a origem da multiplicidade, do movimento e da mudança. E aí vai. Tá muito ligado a Lindo, todo o Paulo. texto, toda a palestra que O Paulo estava preparando a uma Ju palestra para a gente. nos deu aí. Muito tempo. Gente, ó, irmãos, são 8h43, então a gente já Extrapolamos aí o passou, horário. já passamos aqui do nosso horário. É um assunto muito instigante, não tem fim, não tem limite. Não tem. E eu tenho uma dúvida, mas eu penso que se eu fizer diretamente a Jo depois pelo WhatsApp, para a gente hoje encerrar no nosso horário, e se depois eu posso passar, Jo, se eu posso primeiramente fazer isso, pedir para te passar pelo WhatsApp para você me Claro, responder, e aí claro. se eu posso depois mandar para todo mundo lá no grupo. Claro, Só porque claro. aí para a gente a gente já passou aqui bastante da nossa hora, mas e também uma outra pergunta, se a gente pode, no decorrer do nosso estudo, né, se ligada a essas questões, se a gente pode também te perguntar quando surgirem essas questões, esses questionamentos, a gente pode fazer essa troca com você. Claro que sim, por favor, estou à disposição. Aquilo que eu souber, eu ajudo. Aquilo que eu não souber, eu pergunto para o Otávio. E o Otávio sabe mais que eu. Ju, você traz, vocês dois, né? Vocês sabem muito e é importante a presença de todos, a ajuda, a contribuição. Cada um tem uma forma, né, de passar, de falar, e a Jo trouxe isso de uma forma assim tão leve, ilustrando, que tornou algo para mim que difícil e assim, acho que agora eu vou conseguir entender alguma coisa, alguma coisa. E o Otávio, também, eu falo que vocês são teósofos, assim, vocês já estão num nível que para a gente conseguir entender, né, chegar lá, alcançar, e também temos que fazer muito esforço. Não, imagina, estamos todos no mesmo patamar.
São Agora você deixou a gente curioso com a pergunta que você ainda vai fazer. Olha, e eu não vou dizer para ninguém, hein? Eu vou, Aquele catecismo que a Jo apresentou, você faz a pergunta e a resposta é aquilo. Você faz a pergunta e a resposta é aquilo. Aham. É muito louco aquele A minha negócio, né? pergunta tem a ver sobre a Virgem Maria, essa Nossa Senhora, isso tão importante nas religiões. Eu gostaria de, porque ela não está na Trindade, está fora da Trindade, mas ela é tão importante em todas as religiões. Eu gostaria que você falasse um pouco mais nesse sentido esotérico. Era isso que era a minha pergunta. A Eu gente... tenho uma palestra sobre a Mãe do Oh, Mundo. Ah, podemos marcar em qualquer dia desse. Só espero eu pegar umas fériasinhas aí em dezembro, se for o caso, daí a gente pode. Eu posso mandar para você também. Tá? não, melhor você apresentar, né? Claro. Eu estou aqui em Três Rios, eu estava conversando com a minha avó sobre isso ontem, e aí eu falei, nossa, vou ter essa palestra com a Jo, eu vou perguntar a ela, e nessa essa representação é tão importante, acaba, né? Por exemplo, na religião católica, se confundindo, né, com uma pessoa, uma personalidade, mas ela é muito mais do que isso. E aí eu queria entender um pouco, né, mais desse simbolismo, né, da Mãe Terra, da Nossa Senhora. Eu acho que a expressão, né, disso do esoterismo vem falar. E- Eu mando para você essa palestra, daí se você quiser qualquer dia, eu também posso trazer, fazer essa palestra aqui no grupo também, sabe? Já está combinado, é só a Então, data, só. tá certo. Eu acredito que a Virgem Maria, ela está plenamente ligada, aqui no caso da Árvore da Vida, ao Arcano 2. Logo de cara, logo depois o segundo aspecto da manifestação, que é a sabedoria, que representa a sabedoria, a grande sacerdotisa, né? O Arcano 2. Eu acredito, eu tenho algum livro, algum texto aqui que cita dessa ligação da Virgem Maria que pode ser interpretada com o Arcano 2. Pode Legal. ser correlacionada com o Arcano 2, a sacerdotisa. É o Então, aspecto da religião, Paulo. Pelo que eu tô... É o aspecto da religião, é o lado feminino É, da devoção. A Virgem Maria, do ponto de vista do que eu estudei em teosofia, ela representa, ela é representada pela matéria virgem, né? A Virgo Mater, como a igreja movida pela ignorância ou pela esperteza, aí criou a ideia da Virgem Maria, né? Mas a Virgem Maria mesmo, a mulher, ela ela não foi concebida, ela não concebeu, né, o filho, o homem, Jesus, que através do Espírito Santo. Isso daí é uma alegoria, né? Mas ela é representada pelo terceiro aspecto da Trindade, que é a Virgo Mater, matéria virgem. E a igreja, como eu disse, ou movida pela ignorância ou movida pela esperteza, aí fez essa atribuição, né? De que Maria foi concebida, que Jesus foi concebido pelo divino, Maria foi concebida pelo divino Espírito Santo. É meramente impossível, numa matéria que nós vivemos, uma mulher ser, né, conceber alguém pelo divino Espírito Santo. Isso daí é a história da carochinha, né? Então, mas eu tenho a palestra que desenvolvi é a partir do livro que o Lyd Bitter escreveu, A Mãe do Mundo. É profundo, 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 é maravilhoso, sabe? É um livro maravilhoso. Posso até tirar a xerox e daí passar para você qualquer hora dessa. Aí você distribui para o pessoal aí. combinado, Jô.
Já estou aqui aguardando essa palestra agora. Já quero. Então, O Otávio colocou alguma coisa aqui também no chat. Para depois pesquisar aí também a correspondência que precede a tradição cristã no Antigo Egito, que era a deusa Neith, e criadora de todos os seres sobre a terra e que advém das águas primordiais. uhum. Então, Sabe o que está me vindo à cabeça agora? Com relação também ao estudo da Cabala, né, que a união das almas, né, Nossa Senhora, né, com o aspecto feminino, e tem um aspecto, entendeu? Essas dualidades. E essas dualidades, ela depende desse ponto de equilíbrio, que é o ponto do meio. Então, se materializa, entendeu? Na manifestação, onde as coisas se condicionam. Eu não sei explicar totalmente, mas eu entendi para mim, mas não consigo passar. Compreende? acho que é um assunto também, assim como o de hoje, um assunto muito profundo. E se a Jo Sim. nos puder trazer para nós esse material, eu agradeço. Tenho certeza, né, que é um assunto também instigante, vai também nos trazer muitas respostas aos nossos questionamentos, né? Eu, quando estudo, para mim, sempre fico com muitas dúvidas e ter essa palestra, eu acho que vai ser muito esclarecedora. Então, irmãos, já são 20h52, então acho que a gente, né, vamos encerrar à noite a nossa reunião. Jô, você teria condições de fazer a nossa meditação de encerramento? Você Como poderia? não? Vamos lá. Obrigada. Então, vamos, né, nos colocar nessa posição confortável, os pés firmes no chão. Quem quiser pode fechar lentamente os olhos, permanecer com o rosto, com o nariz na mesma posição que o chão, sem elevar muito, sem abaixar muito a cabeça, nos colocando numa posição de dignidade perante o nosso eu interno, conscientes do nosso papel nesse mundo, em contentamento, procurando propagar a sabedoria que nós conquistamos, praticando o exercício da gratidão, colocando o planeta Terra bem no centro do nosso coração, irradiando para o nosso planeta, nosso amado planeta, raios de luz, possibilidades de despertar, e principalmente propagar o amor. Sejamos dignos desse amor, sejamos dignos dessa compaixão que nos reveste e principalmente sejamos gratos aos mestres pelo derramamento de bênçãos, nos inspirando ao despertar. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros, mantendo a nossa serenidade, irradiando este amor, irradiando este conhecimento, esta sabedoria em todas as direções. Trazemos as nossas mãos na frente do nosso peito,
Vamos exalar a palavra sagrada Om, lembrando que essa palavra, quando pronunciada, ela é capaz de despertar as mentes, os corações mais embrutecidos para a luz. Que toda a humanidade possa se regenerar. Em nome dos mestres, encerramos os nossos estudos na noite de hoje. Namastê. Namastê. Encerramos. Namastê, irmãos. Então. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado, gente. Está encerrada, então, a reunião Está encerrado. hoje. Gratidão, Jô.